seja bem-vindo ao Astroverso. Se inscreva no canal para crescer nossa comunidade. J1407b se destaca como um dos planetas mais enigmáticos que os cientistas já identificaram. Encontra-se a uma distância aproximada de 434 anos-luz da Terra, apresentando semelhanças a Saturno em esteroides. Na busca por compreender esse mundo enigmático, os astrônomos enfrentaram desafios na precisão da medição de sua massa, estimada em torno de 10 a 40 vezes a massa de Júpiter. J1407b assume a forma de um gigante planetário, excedendo em tamanho o maior planeta de nosso sistema solar. O que despertou a surpresa dos cientistas foi a existência de um sistema de anéis descomunal ao seu redor. Este sistema é composto por 30 anéis, cada qual com diâmetros na casa de dezenas de milhões de quilômetros. Para se ter uma ideia aproximada, o sistema de anéis completo tem um diâmetro de cerca de 120 milhões de quilômetros, cerca de 200 vezes maior do que os anéis em torno de Saturno. Imaginem Saturno ostentando um sistema de anéis dessa magnitude, dominaria nosso firmamento noturno. Contudo, apesar de ser uma visão impressionante, essa grandiosidade seria efêmera, uma vez que os anéis tenderiam a adelgaçar conforme a formação de satélites ao redor do planeta se desenrolasse. E isso é apenas o início. O universo ainda reserva uma miríade de mundos excêntricos para nossa descoberta. Ponderemos sobre planetas mais quentes do que o próprio Sol e outros que excedem a magnitude de suas estrelas. A perspectiva de um planeta marshmallow e a questão dos planetes também alimentam nossa curiosidade. Uma lista com os planetas mais surpreendentes foi meticulosamente preparada para a nossa exploração. Na introdução, encontramos o GJ504b, um exoplaneta situado a uma distância de 57 anos-luz da Terra. Este corpo celeste, apelidado de GJ504b, possui uma massa 4 vezes superior à de Júpiter, embora tenha praticamente o mesmo tamanho do gigante gasoso. O aspecto intrigante aqui é sua coloração rosada, uma tonalidade notável para um planeta. Mas como tal tonalidade foi adquirida? Crê-se que a juventude relativa desse exoplaneta, com apenas cerca de 160 milhões de anos em comparação ao nosso sistema solar, resultou em um processo de perda gradual de calor desde sua formação, conferindo-lhe um brilho magenta peculiar. Mundo afora, nosso universo não é somente palco de cores eletrizantes, ele também abriga planetas abundantemente irrigados. Consideremos os exoplanetas assemelhados a Netuno, ou mundos aquáticos, ostentando uma massa superior à de 8 terras e um diâmetro equivalente a cerca de 1/4 do de Júpiter. Apesar de esse mundo extraterrestre parecer promissor devido à sua riqueza em água, ele não é de forma alguma um gêmeo da Terra. Este planeta carece de uma superfície sólida e sua atmosfera apresenta notáveis diferenças em relação à nossa. Devido a condições extremas de pressão e calor, a água se encontra em uma forma peculiar de plasma que se comporta de maneira distinta daquela que encontramos aqui. Apesar das temperaturas atingirem 280 graus Celsius, 280 graus Celsius, 540 graus Fahrenheit, a água em GJ 1214b não segue as fases normais de vapor, líquido e gás. Em vez disso, assume uma forma de fluido supercrítico constante, com propriedades simultaneamente semelhantes a líquidos e gases, embora não seja estritamente nenhum dos dois. Transitando agora para a constelação de Cygnus, a aproximadamente 650 anos-luz de distância, encontramos um mundo abrasador, Kepler, 70b, com uma massa equivalente a apenas 0,44 vezes a da Terra e um raio 0,75 vezes o terrestre. Este se destaca como um dos exoplanetas mais quentes que temos conhecimento. A estrela hospedeira do planeta, Kepler 70, outrora uma estrela da sequência principal similar ao nosso Sol, viu Kepler 70b evoluir de um gigante gasoso com dimensões comparáveis às de Júpiter. Contudo, há cerca de 18,5 milhões de anos, a estrela passou por uma fase de gigante vermelha. Como resultado desse período dentro de sua estrela agora extinta, restou apenas um núcleo quente de ferro. Os cientistas suspeitam que o planeta ainda esteja em processo de evaporação, o que eventualmente poderá encolhê-lo ainda mais. E quanto à temperatura? Kepler 70b está a uma distância 65 vezes menor, 0,006 UA, de sua estrela em comparação com a distância entre Mercúrio e o Sol. Esse arranjo resulta em uma temperatura impressionante de 6.650 graus Celsius, 6.650 graus Celsius, 12.000 graus Fahrenheit, nesse exoplaneta.
Como referência, a superfície do Sol possui uma temperatura de aproximadamente 5.500 graus Celsius, 5.500 graus Celsius, 10.000 graus Fahrenheit. Se existe um equivalente ao inferno, este planeta poderia muito bem representá-lo. Deslocando-nos cerca de 640 anos-luz adiante, encontramos outro exoplaneta fervente denominado Vaz, 76b. Contudo, o destaque deste planeta não se limita ao calor abrasador. Ele também apresenta um lado permanentemente obscuro e experiência de chuvas de ferro derretido. Descoberto em 2016, este corpo celeste é praticamente da mesma massa que Júpiter, com uma massa de 0,92 vezes a de Júpiter, mas possui um raio de cerca de 1,83 vezes o de Júpiter. Devido ao seu bloqueio de maré com a estrela hospedeira, o planeta mantém uma face voltada constantemente em direção à estrela. As temperaturas na superfície diurna atingem extraordinários 2.350 graus Celsius, 2.350 graus Celsius, 4.300 graus Fahrenheit, condições que levam até mesmo metais como o ferro a evaporar na atmosfera. Adicionalmente, o lado diurno do planeta é banhado por uma radiação milhares de vezes mais intensa do que a Terra recebe do Sol. O lado noturno do Vaz, 76b em contrapartida, é quase 2 vezes mais frio. Essa diferença drástica de temperaturas provoca a formação de ventos poderosos no exoplaneta, que transportam o vapor de ferro da zona mais quente para a parte mais fria, onde esse vapor condensa e chove na forma de ferro derretido. Agora, mudando de foco para algo ainda mais peculiar, consideremos o planeta batizado de PSRJ 1719-1438b. Sua singularidade é notável. Este exoplaneta é extraordinariamente maior do que sua estrela hospedeira, uma estrela de nêutrons. Surpreendentemente, ele já foi uma estrela em seu passado distante. Começando desde o início, este exoplaneta orbita uma estrela de nêutrons incrivelmente densa e compacta, cujo diâmetro mal alcança 20 km, 12 milhas. A quantidade de material presente em uma colher de chá retirada dessa estrela pesaria bilhões de toneladas na Terra. A estrela também é um pulsar de milissegundos, emitindo feixes de radiação à medida que gira a cada 5,4 milissegundos, ou seja, cerca de 10.000 rotações por minuto. Esta estrela não está sozinha, ela possui um companheiro planetário com aproximadamente 40% do tamanho de Júpiter, nomeado PSRJ 1719-1438b. Curiosamente, apesar de ser menor em tamanho, este exoplaneta apresenta uma massa maior do que Júpiter, com uma massa de 1,2 vezes a de Júpiter. Como pode um objeto ser simultaneamente tão pequeno e tão grande? A explicação reside no fato de que este exoplaneta já foi uma estrela, cujas camadas externas foram arrancadas por um pulsar vizinho consideravelmente mais massivo. Esse evento resultou em um núcleo remanescente composto principalmente por carbono, transformando-o em um mundo de diamante com cerca de 5 vezes o tamanho da Terra. Atualmente, o diâmetro desse exoplaneta alcança aproximadamente 60.000 quilômetros. E devido à proximidade notável entre o exoplaneta e o pulsar, todo esse sistema se encaixaria confortavelmente dentro do diâmetro do nosso próprio Sol. Vespa 107b. O cosmos se revela repleto de exoplanetas que desafiam as expectativas. Alguns dentre eles exibem características tão extravagantes que é difícil acreditar que tais corpos celestes realmente existam. Nomeado como Vaz 107b, esse mundo singular desafia as noções convencionais, apresentando uma densidade que remete a um suave algodão doce. Essa peculiaridade incitou os cientistas a reavaliar a compreensão sobre a formação de gigantes gasosos. Apesar de ostentar dimensões semelhantes às de Júpiter, Vaz 107b detém somente uma massa 30 vezes maior que a terrestre, com uma massa equivalente a 0,94 vezes a de Júpiter. Uma comparação com Júpiter, que é 300 vezes mais massivo que nosso planeta, ressalta ainda mais essa discrepância. Acresce que o núcleo do Vaz 107b é apenas 4 vezes mais amplo que o núcleo terrestre, enquanto seria esperado que fosse cerca de 10 vezes maior. Em virtude dessas particularidades, Vaz 107b exibe uma densidade notavelmente baixa, lembrando o marshmallow flutuando no espaço. Gliese 581d. Até o momento, nenhum desses mundos oferece qualquer indício de que possa ser colonizado. Contudo, Gliese 581d poderia nos trazer essa esperança. Encontrar um planeta habitável representa um desafio hercúleo,
dificultado ainda mais pela vasta distância que nos separa da maioria deles. Portanto, o Gliese 581d surge como uma perspectiva encorajadora. A uma distância de 20 anos-luz da Terra e com uma massa aproximadamente 6 vezes superior à terrestre, esse exoplaneta habita uma zona potencialmente propícia à vida ao redor de sua estrela. Assim, condições térmicas adequadas para a existência de água líquida em sua superfície poderiam prevalecer. No entanto, devido ao bloqueio de maré, uma face de Gliese 581d é perpetuamente mais quente que a outra. Porém, a presença abundante de dióxido de carbono em sua atmosfera evitará o congelamento da face noturna. Embora a Terra siga seu ciclo regular de dia e noite e muitas formas de vida aqui tenham se adaptado a essa alternância, enfrentaríamos um desafio considerável se confrontássemos circunstâncias semelhantes em Gliese 581d, especialmente se planejássemos colonizá-lo. Caso façamos, uma estratégia promissora seria ocupar a região na qual a linha de habitabilidade separa o dia da noite, frequentemente chamada de zona crepuscular. Massa J 2126-18. A imensidão do espaço é verdadeiramente inimaginável, e o 2ms J 2126 atua como uma exemplificação vívida dessa noção. Em um certo momento, este mundo peculiar era considerado um possível planeta errante, à deriva pelo espaço de forma solitária. No entanto, essa perspectiva se revelou imprecisa, pois o corpo celeste em questão não está verdadeiramente sozinho. Acontece que o 2ms J 2126 não apenas viaja através do espaço, mas o faz em companhia da estrela TYC 9486-9271. O ponto mais notável é que tanto o exoplaneta quanto a estrela são conhecidos dos astrônomos há muitos anos, mas a conexão entre eles permaneceu elusiva. Recentemente, contudo, os cientistas desvendaram um elo que os une. O 2ms J 2126 e sua estrela estão distantes aproximadamente 104 anos-luz do Sol, o que implica em uma ligação intrínseca entre ambos. Investigações mais detalhadas corroboraram que o exoplaneta circunda sua estrela a uma distância colossal de 1 bilhão de quilômetros, 621 bilhões de milhas, correspondendo a cerca de 7.000 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Essa órbita grandiosa confere ao 2ms J 2126 o título de maior raio orbital dentre todos os planetas conhecidos até o momento. Um resultado intrigante dessa órbita extensa é que um ano neste exoplaneta perdura por aproximadamente 900.000 anos terrestres. Retornando brevemente ao nosso sistema solar, adentramos o reino das exoluas. Com o maior de nossos planetas abrigando 79 luas, é sensato supor que exoplanetas também podem possuir esses corpos celestes. No entanto, a busca por corpos cósmicos menores orbitando exoplanetas se mostrou uma tarefa colossal durante anos. Contudo, esse cenário mudou recentemente, à medida que os astrônomos finalmente alcançaram o sucesso. No entanto, ao invés de avistarem uma exolua, alcançaram algo ainda mais notável: a primeira evidência clara de um disco de formação lunar em torno de um enorme exoplaneta distante chamado PDS-70C. Utilizando o auxílio do telescópio ALMA no Chile, os cientistas identificaram um disco que detém o potencial para eventualmente originar satélites. Mais notável ainda, o material presente no disco seria suficiente para a formação de 3 luas, cada uma do tamanho da Lua terrestre. Este feito marcou a primeira ocasião na história da astronomia em que a humanidade pôde observar o processo de formação desses pequenos mundos redondos no espaço, uma experiência que se desenrolou não em simulações computacionais, mas em tempo real. Finalizando nossa lista está o KOI 5AB, um exoplaneta que se destaca não tanto por suas próprias características, mas pelo sistema ao qual pertence. Este planeta, com dimensões que atingem a metade do tamanho de Saturno, foi em algum momento negligenciado devido à complexidade e à presença e ser considerado ficção científica. Uma década depois, finalmente se deu a devida atenção ao sistema conhecido como KOI 5. O motivo desse interesse é que os astrônomos identificaram um sistema estelar notavelmente complexo. O exoplaneta em questão orbita a estrela A, que tem uma companheira próxima, a estrela B. Estas duas estrelas executam um movimento conjunto de rotação a cada 30 anos. No entanto, o sistema se revela ainda mais intrincado com a adição da terceira estrela, a estrela C, que está gravitacionalmente ligada a A e B. O movimento orbital dessa terceira estrela é de aproximadamente 400 anos. Se pudéssemos de alguma maneira viajar até esse exoplaneta e pairar nos limites de sua atmosfera com uma espaçonave, seríamos brindados com um espetáculo único e fascinante.
A visão abaixo provavelmente estaria repleta de nuvens de tons escuros e cinzentos. Em vez de um Sol, presenciaríamos dois sóis, um com tamanho 17 vezes maior que o nosso e outro consideravelmente menor, emitindo uma luminosidade equivalente a apenas 0,5% da nossa estrela. Notavelmente, essa estrela menos intensa ainda brilharia 1000 vezes mais intensamente que a lua cheia visível aqui na Terra. Independentemente de quão extraordinários esses planetas alienígenas possam parecer, é plausível que existam ainda mais planetas celestes de natureza surpreendente em nosso vasto universo. Até o momento, os planets permanecem no âmbito das hipóteses. Entretanto, alguns cientistas defendem a possibilidade real de sua existência. Segundo essa ideia, esses misteriosos mundos se formariam através de colisões entre partículas de gás e poeira em torno de buracos negros. Esses planetas peculiarmente evoluiriam a distâncias consideráveis de buracos negros supermassivos, originando órbitas com duração na casa dos milhões de anos. O universo não conhece limite somente em termos de distância, mas também na esfera da criatividade. De tempos em tempos, astrônomos desvendam objetos cósmicos extraordinários que expandem nossa limitada imaginação acerca do lugar onde residimos. Foi preciso um longo período para descobrirmos todos os planetas em nosso sistema solar, e eles ainda continuam nos surpreendendo com suas características únicas. Portanto, quem pode prever quantas descobertas reveladoras sobre os mais de 5.000 exoplanetas conhecidos ainda aguardam no horizonte?